Mateus capítulo 5, versículo 44, nos diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Essas foram palavras de Jesus. Quando alguém questiona se deve amar ao seu próximo e odiar o seu inimigo, então Jesus diz isso: não, eu te digo que você tem que amar os vossos inimigos, abençoar os que vos amaldiçoam, fazer o bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Nós vivemos um evangelho diferenciado nos dias de hoje. Um evangelho que muitas das vezes não é o verdadeiro evangelho, porque o próprio Jesus nos orienta a fazer isso. Mas nós vivemos em um mundo que muitas das vezes, quando a pessoa é afrontada, ao invés dela pagar o mal com o bem, que é o que a Bíblia diz, ela devolve a injúria, ela devolve a maldade, ela devolve o desprezo e o ódio com a mesma moeda ou com a mesma medida. Quando que Jesus está dizendo que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles, amar os que nos amaldiçoam? E como é difícil isso, porque amar aquelas pessoas que nos amam, amar aos nossos amigos, amar as nossas esposas, amar os nossos filhos, amar os nossos parentes, amar as pessoas que estão perto de nós é muito fácil. Orar por elas é muito fácil. Agora, dobrar o joelho e orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos amaldiçoam, seja por qualquer que seja a razão, aí sim se torna difícil. Eu falo isso porque quando eu oro nesse quesito, eu sempre peço a Deus que abençoe também os meus inimigos. E a Bíblia diz o seguinte, que se nós, os cristãos, aqueles que servem a Deus segundo o que a palavra diz, se nós que estamos pregando o evangelho formos amados por conta do evangelho, não teria valor nenhum. Mas a Bíblia diz o seguinte, que é para nós ficarmos felizes quando nós formos injuriados, quando nós formos perseguidos, quando nós formos odiados por causa do evangelho. Aí sim o evangelho estará surtindo efeito. Porque a partir do momento que alguém odiar a nós por conta da pregação do evangelho, nós estamos pregando o evangelho. Porque vai se levantar gente contra, vai se levantar pessoas que nos odeiam, vai se levantar pessoas que amaldiçoam a nós e o evangelho também, mas essa pessoa, por intermédio da minha vida e da tua vida, vai ouvir falar de Jesus e ela vai ter a oportunidade de arrependimento. Porque quando ela chegar diante de Deus, quando ela chegar no grande acerto de contas que vai ter, não vai ter como ela dizer que não sabia. Aí Jesus vai dizer: lembra daquele servo meu, ou lembra daquela pessoa que eu usei para falar contigo, e você debochou, você criticou, você até amaldiçoou ela por conta da fé que ela seguia, por conta dela ser meu seguidor? Pois é, aquela pessoa estava trazendo para você, e naquele exato momento você não sabia que a palavra que ele estava proferindo sobre a sua vida era uma palavra que te garantiria a vida eterna, que foi exatamente o contrário do que aconteceu, porque agora tu provarás da condenação eterna, porque não deu ouvido à palavra que foi pregada e amaldiçoou aquele que só queria te fazer o bem através do evangelho. Então, para finalizar, ame até os seus inimigos, mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça difícil de você fazer, mas eu não estou pedindo para você conviver com os seus inimigos.
Eu estou pedindo para você amar e orar por aqueles que te perseguem, que Deus se agradará de ti. Deus te abençoe em nome de Jesus.